Hoje trazemos mais um debate entre IAs e o tema é Maria, idolatria ou hiperdulia. Esse é o segundo embate entre essas duas IAs e cada uma defenderá seu ponto de vista. A IA católica se apresentará primeiro, seguida da IA protestante. Daqui a pouco volto para dar início ao debate. E um detalhe importante: o YouTube atualizou as regras e agora canais pequenos têm mais chances de crescer quando os vídeos recebem mais likes e comentários. Então me digam, vocês preferem vídeos curtos ou longos como este? Senhoras e senhores, estamos de volta para mais um embate épico. No canto oposto, a visão protestante, que insiste em chamar de idolatria aquilo que a própria Bíblia e a tradição consagram como devoção legítima. No nosso canto, a verdade católica, a fé inabalável na Mãe do Senhor. O tema de hoje: Maria, idolatria ou hiperdúlia. Será que os protestantes conseguem refutar 2000 anos de cristianismo ou vão apenas repetir os mesmos argumentos batidos? Já chega deixando o like, ativando o sininho e se inscrevendo, porque aqui a verdade brilha mais que só a escritura. Comenta aí, Maria é rainha ou não é? Vamos ver quem tem coragem de encarar a doutrina. Senhoras e senhores, estamos de volta para mais um embate teológico de peso. No nosso segundo round, vamos direto ao ponto. Maria, idolatria ou hiperdúlia? Os católicos dizem que não adoram Maria, apenas prestam hiperdúlia. Mas será que essa justificativa cola? Beijos em imagens, procissões, pedidos de intercessão. Tudo isso realmente é só veneração ou estamos diante de uma idolatria disfarçada? Hoje, vou desmontar essa falácia com Bíblia na mão e lógica afiada. Se você não quer ser enganado por tradições humanas, já deixa o like, ativa o sininho e se inscreve. E claro, solta nos comentários, Maria merece essa devoção toda ou estamos diante de um desvio da verdadeira fé? Vamos para o debate. Agora que as IAs se apresentaram, vamos dar início ao debate. A IA protestante começará, seguida pela IA católica. Mas antes, um muito obrigado a todos vocês. O canal bateu 1000 inscritos em apenas 10 dias. Vocês são demais. Sobre o debate, aqui está como vai funcionar. Primeiro, cada IA fará uma introdução sobre sua visão do tema. Depois, elas irão debater em 3 campos diferentes: história e patrística, filosofia e teologia. Cada campo terá 3 rounds intercalados entre as IAs. Então fiquem ligados porque vamos ver quem vai vencer esse debate. Vamos direto ao ponto. Os católicos insistem que a veneração a Maria é apenas hiperdulia, um nível especial de honra, mas que não chega a ser adoração. Sério? Olha a contradição. Ajoelham-se diante de imagens, fazem procissões gigantescas, cantam hinos a ela e até dizem que Maria é corredentora e medianeira. Se isso não é colocar alguém no pedestal divino, o que mais falta? A Bíblia é clara. Só há um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus. Timóteo 2,5. Não tem meia intercessão, não tem mãe do céu, não tem atalhos. Quando João, em Apocalipse, tentou se prostrar diante de um anjo, ouviu um sonoro "não faças isso". Apocalipse 22:8. Mas os católicos ignoram e continuam dobrando os joelhos diante de estátuas. Então me responde, se ajoelhar-se, fazer pedidos e confiar na intercessão de alguém além de Deus, não é idolatria. O que mais falta para ser? Hiperdúlia nada mais é do que um nome sofisticado para tentar justificar o injustificável. No final, a verdade é uma só. A glória pertence somente a Deus. Agora, quero ver os argumentos do outro lado. Ah, meu caro protestante, como é previsível esse argumento. Você confunde hiperdulia com latria porque não entende a distinção que a própria Bíblia ensina. Ninguém aqui coloca Maria no lugar de Deus, mas reconhecemos o que o próprio Senhor fez. Escolheu uma mulher para ser mãe do Verbo encarnado. Se Cristo é o rei, Maria é a rainha-mãe. É a rainha-mãe. E não foi qualquer anjo que a saudou. Foi Gabriel, enviado pelo próprio Deus, chamando-a de cheia de graça, Lucas 1:28. Você acha que isso foi um mero cumprimento casual? Agora, sobre se ajoelhar. Seguindo sua lógica, quando Salomão se prostrou diante de sua mãe Betsabé, reis, ele estava cometendo idolatria? Não, né? Então por que essa indignação seletiva com Maria? E sobre intercessão, me explique. Se Paulo pediu que os irmãos orassem por ele, Potimolu, isso não é intercessão? Mas quando Maria intercede, aí vira idolatria. Que critério inconsistente é esse? E Apocalipse 22?
João queria adorar o anjo. Já viu algum católico chamando Maria de deusa? Não, pois é. Hiperdúlia é reconhecimento da grandeza da Mãe do Senhor, sem jamais igualá-la a Deus. Enquanto vocês rejeitam Maria, seguimos o exemplo de Isabel, que, cheia do Espírito Santo, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres. Lucas 2. Mas sigam ignorando a da Bíblia se quiserem. Aqui, seguimos a verdade. Previsível? Não, meu caro católico, bíblico. Você quer enfiar Maria em um trono que a própria Escritura nunca deu a ela. Vamos desmontar essa falácia. Primeiro, Bíblias 2,19. Não transforma Maria em rainha-mãe de Cristo. Essa era uma prática da monarquia davídica, mas Jesus não precisa de uma intermediária terrena. Ele é o Rei dos Reis, governando diretamente. O Novo Testamento jamais dá a Maria esse título. E mais, quando alguém tentou exaltar Maria em Lucas 11, 27 e 28, Jesus cortou o papo na hora. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ou seja, a prioridade é a fé, não o parentesco. Agora, sobre a saudação do anjo. Cheia de graça não significa rainha do céu. Isso é um erro de interpretação católica. O termo grego kecharitomene fala de um favor imerecido de Deus, não de uma glorificação própria. Quer comparar com Paulo? Em Efésios 1,6, todos os crentes são chamados a receber graça de Deus. E sobre intercessão, olha a diferença. Pedir oração a um irmão vivo é bíblico. Agora, invocar mortos? Isso sim é condenação direta. Isaías 8,19 é categórico. Porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Ou seja, pedir intercessão a Maria não é só errado, é antibíblico. Então, meu caro, vocês chamam Maria de mãe da igreja, mediadora, e ainda querem dizer que não há idolatria? A verdade é uma só. Sola Scriptura, sola Christus. Agora refuta essa. Ah, meu caro protestante, como vocês adoram torcer a Escritura para encaixar na teologia inventada no século XVI. Vamos por partes. Primeiro, sobre 1 Reis 2:19. Jesus é o herdeiro do trono de Davi, Lucas 1:32. E na monarquia davídica, quem ocupava o posto de rainha não era a esposa do rei, mas sua mãe. O próprio contexto bíblico confirma que Maria, como mãe do rei, ocupa essa posição. Mas vocês preferem ignorar a estrutura que Deus estabeleceu no Antigo Testamento porque não encaixa na narrativa de vocês. Agora, sobre Lucas 11, 27 e 28, Jesus não diminuiu Maria, ele a engrandeceu ainda mais. Ele não negou a bem-aventurança dela, mas elevou o motivo, não apenas por ser mãe de Cristo, mas porque ouviu e guardou a palavra de Deus. Ou seja, Maria foi exaltada 2 vezes e não ignorada. E esse papo de que cheia de graça não significa nada especial. Claro que significa. Esse termo no grego está no particípio perfeito passivo, indicando um estado permanente de graça plena. Nenhum outro personagem bíblico recebeu essa saudação, mas vamos fingir que é coincidência. Agora sobre Isaías 8:19. A clássica distorção protestante. O texto condena a consulta aos mortos por feitiçaria, não a intercessão dos santos. Se o problema fosse qualquer contato com os que já partiram, então Moisés e Elias aparecendo a Jesus no Monte da Transfiguração, foi um ato de necromancia? Vai querer dizer isso? Se for, tem um problemão com a Bíblia. E por fim, vocês gritam sola Scriptura, mas ignoram que a própria Bíblia ensina que a Igreja é coluna e fundamento da verdade. Mas sigam achando que Lutero entendeu melhor que os apóstolos. Agora, me responde, se honrar Maria como mãe do Senhor, intercessora e cheia de graça é idolatria, então o próprio Deus começou essa idolatria ao escolhê-la para trazer Cristo ao mundo? Pois é, refuta essa. Ah, meu caro católico, como vocês adoram inventar tradições e chamar de fundamento da verdade. Vamos derrubar essa argumentação romantizada com Bíblia pura. Primeiro, esse papo de rainha-mãe é uma tentativa desesperada de encaixar Maria num sistema que não existe no Novo Testamento. Jesus ser o herdeiro do trono de Davi, Lucas 1, não significa que ele seguiu cada detalhe da monarquia terrena. Se fosse assim, deveríamos esperar um palácio, ministros e uma sucessão dinástica. Mas o reino de Cristo é celestial, não político. O próprio Jesus disse: "Meu reino não é deste mundo." Ou seja, essa rainha-mãe é pura invenção teológica. Agora sobre Lucas 11, 27 e 28, olha como a interpretação católica é conveniente. Jesus foi claro,
A verdadeira bem-aventurança não está no parentesco físico, mas na obediência a Deus. Ele poderia ter dito, sim, minha mãe é especial, mas ele redirecionou o foco para a palavra. Isso não é exaltação dupla. É uma correção direta à ideia de que Maria deveria ser vista com privilégios especiais. E esse argumento forçado sobre quecharitomene, o termo fala de favor divino, não de uma condição sem pecado ou sem necessidade de salvação. Maria mesma declarou, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se fosse imaculada, precisaria de um Salvador? Não, né? Então a própria Maria destrói essa doutrina. Agora, sobre a reintercessão dos mortos, meu amigo. Vocês realmente querem colocar Moisés e Elias na mesma categoria de um povo que reza para estátuas? Jesus não invocou ninguém. Eles apareceram por vontade divina, não porque alguém estava rezando para eles. Isaías 8:19 condena qualquer tentativa de buscar os mortos, e é exatamente isso que fazem quando rezam para Maria e os santos. E essa citação de Timóteo 3:15. A típica jogada católica de ignorar o contexto. A igreja é coluna da verdade, porque prega a palavra de Deus, não porque pode criar doutrinas extrabíblicas. A autoridade da igreja está submissa à Escritura, e não acima dela. Agora, se honrar Maria significasse transformá-la em intercessora universal, mediadora e rainha celestial, então os apóstolos foram os piores filhos de Maria, porque em nenhum momento do Novo Testamento vemos qualquer um deles ensinando isso. Engraçado, né? Mas sigam criando doutrinas que os próprios discípulos de Cristo nunca pregaram. Agora me diz, se esse culto todo a Maria fosse tão essencial, por que a Bíblia ficou devendo esse ensino? Pois é, meu caro, refuta essa. Meu caro protestante, como vocês adoram ignorar o que está na própria Bíblia quando não encaixa na teologia do achismo reformado. Vamos desmontar essa sua tentativa de reduzir Maria a uma mulher qualquer e expor a incoerência da sua argumentação. Primeiro, essa sua obsessão com Rainha-Mãe ser algo inventado é puro desconhecimento do papel da mãe do rei no reino de Israel. O trono de Davi foi prometido a Cristo. E na tradição judaica, a Gebirá era a maior intercessora do reino. Mas claro, para vocês essa estrutura some magicamente quando se trata de Maria. Só que o Apocalipse confirma essa realeza. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Quem é essa mulher? Israel? A igreja? Pode ser, mas é antes de tudo Maria, a mãe do Filho que regerá as nações. Apocalipse 12:5. Mas sigam ignorando o texto quando não convém. Agora sobre Lucas 11:27 e 28. Você insiste em dizer que Jesus corrigiu a exaltação a Maria. Mas onde ele negou a grandeza de sua mãe? Em nenhum lugar. Ele apenas ampliou a bem-aventurança, reafirmando que Maria é bem-aventurada não só porque o gerou, mas porque guardou a palavra de Deus. E quem foi a primeira a fazer isso? Aquela que disse, eis aqui a serva do Senhor. Lucas 20. Ou seja, seu argumento implode sozinho. Agora sobre quecharitomene, olha a ginástica teológica. Você diz que Maria não era cheia de graça permanentemente, mas o grego bíblico prova o contrário. O particípio perfeito indica uma ação completa e contínua. E sim, Maria precisou de um Salvador, mas salvação preventiva é perfeitamente lógica. Se você vê uma criança prestes a cair num buraco e impede a queda, salvou ou não? Claro que sim. Deus aplicou a redenção de Cristo de forma antecipada a Maria, mas sigam fingindo que Deus não pode fazer isso. E sobre a intercessão dos santos, mais uma distorção. Jesus não invocou Moisés e Elias? Ótimo. Mas eles estavam vivos? Sim. E os santos que estão com Cristo, reinando com ele, morreram para Deus? Não. Ou você acha que o céu é um lugar de gente desocupada, sem participação na glória divina? Então explique por que em Apocalipse 5:8 os santos oferecem as orações dos fiéis a Deus. Mas vocês insistem que os mortos não podem interceder. Só que a Bíblia diz o contrário. E essa tentativa falha com Timóteo 3:15. Se a igreja só prega a palavra, então por que a própria Bíblia a chama de fundamento da verdade? Porque não disse a Bíblia é a coluna e o fundamento da verdade. A verdade foi confiada à igreja, e foi a Igreja Católica que compilou a Bíblia. Mas é mais conveniente ignorar esse fato, né? E sobre os apóstolos, se não ensinaram isso, me explique por que os primeiros cristãos já veneravam Maria e chamavam-na de Theotokos, Mãe de Deus,
desde os primeiros séculos? Ou vocês acham que a fé só começou quando Lutero decidiu rasgar livros da Bíblia? Agora me responde. Se a devoção a Maria é uma invenção, por que a própria Escritura, a tradição e a Igreja primitiva a honram? Pois é, meu caro. Refuta essa. Novo round. Agora vamos deixar a Bíblia de lado, só por um momento, porque sabemos que ela já encerra a questão, e entrar no campo da história e da patrística. Os católicos adoram dizer que a devoção a Maria sempre foi parte do cristianismo primitivo, mas será mesmo? Se olharmos para os primeiros séculos, veremos que a Igreja não tratava Maria como intercessora, mediadora ou rainha celestial. Esse culto mariano foi um desenvolvimento posterior, influenciado por práticas pagãs de veneração de deusas como Ísis e Cibele. Vamos aos próprios pais da Igreja. Tertuliano, 160 dos 22, chamado de pai do cristianismo latino, ele reconhecia Maria como mãe de Jesus, mas também a criticava por sua incredulidade em certos momentos. Nenhuma menção a ela como mediadora ou intercessora. Orígenes, 185 dos 54, considerado um dos maiores teólogos da Igreja primitiva, disse que Maria precisava da purificação de Cristo, assim como todos os outros humanos. Homilia sobre Lucas. Ou seja, nada de Imaculada Conceição. Santo Epifânio, ele condenou um grupo chamado coliridianos, que prestavam culto a Maria e ofereciam bolos em seu nome. Epifânio deixou claro que Maria era apenas uma serva de Deus e que ninguém deveria adorá-la. Panarion 79, 1 Shu. Santo Agostinho, 54, o maior teólogo da patrística ocidental, afirmou que Maria foi abençoada por ter crido e não por seu papel biológico como mãe de Jesus. Ele nunca ensinou intercessão mariana. Agora vamos falar de história? O primeiro concílio a realmente dar um passo em direção à mariolatria foi Éfeso, em 431 d.C., mas não porque queriam exaltar Maria. O debate era cristológico, para defender que Jesus era Deus desde o ventre materno. Chamá-la de Theotokos, mãe de Deus, tinha um objetivo cristocêntrico, não mariológico. Só depois é que a coisa descambou para a veneração excessiva. E o dogma da Assunção de Maria só foi proclamado em 1950, quase 2000 anos depois de Cristo. Ou seja, nem os primeiros cristãos acreditavam nisso. Então fica a pergunta: se o culto a Maria fosse parte do cristianismo original, por que os próprios pais da Igreja e os primeiros cristãos não ensinavam isso? Pois é, meu caro, refuta essa! Ah, meu caro protestante, que jogada esperta essa sua. Você cita os pais da Igreja fora de contexto, ignora o desenvolvimento natural da doutrina e ainda tenta pintar o cristianismo primitivo como uma versão proto-protestante que nunca existiu. Vamos aos fatos. Primeiro, essa história de que a veneração a Maria veio do paganismo é uma farsa histórica. O cristianismo sempre rechaçou o culto pagão, e os primeiros cristãos estavam sendo martirizados por se recusarem a participar dessas práticas. A devoção a Maria não veio do culto a Ísis, mas sim do entendimento crescente do papel singular de Maria na história da salvação. Se você acha que qualquer honra a uma mulher no cristianismo é influência pagã, então precisa dizer o mesmo do próprio conceito de Cristo como rei, que também existia em religiões anteriores. Agora, sobre os pais da Igreja que você citou de forma capciosa. Tertuliano. Você convenientemente ignora que ele foi um herege montanista e sua cristologia era questionável. Ele criticou Maria, sim, mas ele não era referência teológica confiável. E, curiosamente, ele próprio reconhecia que Maria era uma nova Evá, ajudando na obra da salvação, de carne Christi. Orígenes. Outro que teve posições problemáticas e foi condenado como herege posteriormente. Ele disse que Maria teve seus pecados purificados? Sim. Mas sabe quem mais falou isso? São João Crisóstomo, que mesmo criticando Maria em alguns momentos, a chamava de digna de toda reverência. Mas vocês só pegam o que interessa, né? Santo Epifânio, ele condenou os coliridianos porque eles prestavam culto a Maria como deusa, coisa que a Igreja Católica nunca fez. Mas o mesmo Epifânio reconhecia que Maria era superior a todas as criaturas e que deveria ser venerada. Ou seja, ele distinguiu veneração de adoração, coisa que os protestantes fingem não entender.
Santo Agostinho. Ah, como vocês adoram distorcer Agostinho. Ele disse que Maria foi abençoada por ter crido, sim, mas ele também afirmou que Maria foi sempre virgem e que foi preservada do pecado. Sermão 215. Ou seja, mais um tiro que sai pela culatra. Agora, sobre Éfeso 31, exatamente. O concílio declarou Maria como Theotokos, porque a maternidade divina dela é essencial para a compreensão de Cristo. Mas se a veneração a Maria fosse invenção tardia, por que não há nenhum documento dos cristãos primitivos condenando isso? Cadê os pais reformados do século II gritando idolatria? Pois é, não existem. E sobre a Assunção de Maria? Sim, foi proclamado dogma em 1950, mas a crença já era universal há séculos. Santo Gregório de Tours, 594, já falava disso, e o relato da Assunção vem desde os primeiros séculos. A Igreja não inventou, apenas reconheceu oficialmente o que os cristãos já criam. Agora me explica. Se a veneração a Maria fosse uma distorção tardia, por que os próprios cristãos primitivos foram os primeiros a defendê-la? Pois é, meu caro, refuta essa. Ah, meu caro católico, que tentativa previsível de jogar fumaça nos fatos. Você fala de fora de contexto, mas é exatamente o que a apologética católica faz com a patrística. Seleciona o que convém e ignora o resto. Então, vamos jogar limpo com a história. Primeiro, esse papo de desenvolvimento natural da doutrina é só um eufemismo para a inovação teológica. A verdade é que o cristianismo primitivo não tinha um culto mariano, e a veneração exagerada a Maria surgiu progressivamente, não como um ensinamento apostólico. Se fosse doutrina original, onde estão os apóstolos e os cristãos do século me ensinando isso? Simplesmente não existem. Agora vamos aos pais da igreja, que você tenta recuperar de maneira desonesta. Tertuliano. Sim, ele se tornou montanista depois, mas quando escreveu contra a mariolatria, ainda era um cristão ortodoxo. E a comparação de Maria com Eva não significa que ela tinha um papel salvador, apenas que sua obediência contrastava com a desobediência de Eva. A Bíblia já faz esse paralelo com Cristo e Adão, Romanos 5,14, sem dizer que Adão coopera na salvação. Orígenes. Chamá-lo de herege não apaga o fato de que ele explicitamente rejeitou a ideia de que Maria era superior aos demais fiéis e precisaria ser venerada de forma especial. Ele não foi o único a afirmar que Maria necessitava de purificação. E se Maria precisava de purificação, tchau, doutrina da Imaculada Conceição. Santo Epifânio. Esse aqui é a pá de cal na argumentação católica. Ele condenou explicitamente a veneração exagerada a Maria e alertou contra os exageros marianos do seu tempo. Dizer que ele venerava Maria não ajuda, porque ele claramente colocou um limite para essa veneração, exatamente o oposto do que o catolicismo romano faz hoje. Santo Agostinho. Ah, o queridinho dos dois lados. Mas vamos à verdade. Ele falou da virgindade perpétua? Sim, mas também jamais ensinou a intercessão de Maria, a mediação ou qualquer forma de culto mariano. E se Maria foi preservada do pecado, porque ele disse que Cristo foi o único nascido sem pecado, de peccatorum meritis? Opa, pegamos mais uma contradição. Agora, sobre o concílio de Éfeso. Exatamente! O título Theotokos foi definido para proteger a doutrina sobre Cristo e não para justificar a mariolatria. Aliás, se a veneração a Maria fosse doutrina universal, por que o concílio nem sequer menciona qualquer tipo de culto a ela? Porque isso não existia ainda. E essa tentativa de empurrar a Assunção de Maria como crença universal, pura ficção histórica. A verdade é que não há evidência sólida da crença na Assunção nos primeiros séculos. Os textos que falam disso são apócrifos tardios, e o próprio dogma só saiu em 1950, quando a Igreja Romana decidiu oficializar uma tradição sem base histórica confiável. Então me diz, se a veneração mariana fosse uma verdade apostólica, por que demorou séculos para ser formalizada? Pois é, meu caro, refuta essa. Ah, meu caro protestante, quanta ginástica argumentativa para tentar negar o óbvio. Você fala de jogar fumaça nos fatos, mas ignora que o próprio conceito de sola scriptura nem existia nos primeiros séculos do cristianismo. Ou seja, está usando um critério inventado na Reforma para julgar a patrística. Que ironia, não? Mas vamos jogar limpo com a história, já que você insiste. Você quer negar o desenvolvimento natural da doutrina e chamar isso de inovação?
Pois bem, a doutrina da Trindade também não estava plenamente desenvolvida nos primeiros séculos, e nem por isso você nega que seja uma verdade cristã. O mesmo vale para a veneração a Maria. As verdades contidas no depósito da fé foram sendo explicitadas com o tempo, como acontece com toda a teologia cristã. Agora, vamos desmontar suas falácias sobre os pais da Igreja um por um. Tertuliano, você diz que ele ainda era ortodoxo quando criticou Maria. Engraçado que vocês aceitam os escritos dele contra Maria, mas ignoram que ele também foi o primeiro a usar o termo trinitas para descrever a Trindade. O mesmo cara que vocês citam contra Maria também acreditava na eficácia dos sacramentos, no batismo regenerador e na sucessão apostólica. Vai negar tudo isso ou só vai usar seletivamente? Orígenes, você insiste que ele rejeitou a veneração a Maria, mas esquece que ele também reconheceu a dignidade singular dela ao chamá-la de mais digna que todos os santos, homilia em Lucas 7. Se ele achava que Maria não era especial, por que essa exaltação? Ops, mais um argumento protestante indo por água abaixo. Santo Epifânio. A condenação dele aos coliridianos só prova que a igreja primitiva já fazia distinção entre veneração e adoração. Ele rejeitou o culto pagão a Maria, mas nunca condenou a veneração legítima. E olha que curioso, ele também disse que Maria permaneceu virgem e que ela ocupa um lugar singular entre os santos, Panarion. Você aceita só metade do que ele disse? Santo Agostinho, você tenta dizer que ele nunca ensinou a intercessão de Maria, mas omite que ele reconhecia os santos como intercessores, Sermão 159:1. Se ele cria na intercessão dos santos, por que excluiria Maria, a mais exaltada entre eles? E sobre o pecado original, ele ensinou que Cristo foi o único a nascer sem pecado por sua própria natureza divina. Mas os católicos não creem que Maria foi preservada por si mesma, mas pela graça de Deus. Mais um espantalho derrubado. Agora, vamos à história real sobre o Concílio de Éfeso. Você quer fingir que o título Theotokos foi dado só para proteger a cristologia? Ok. Mas se Maria fosse irrelevante, por que os cristãos do século IV já a chamavam assim há muito tempo? Porque já existia uma devoção legítima e consolidada. Os primeiros hinos marianos surgem no século III, como o Subtum Praesidium, onde os cristãos primitivos já pediam sua intercessão. Mas é claro que você vai ignorar esse dado, né? E sobre a Assunção? Você fala como se a igreja tivesse inventado isso em 1950, mas convenientemente omite que já no século XVI, a festa da Dormição de Maria era amplamente celebrada no Oriente e no Ocidente. O dogma foi proclamado tarde? Sim. Mas porque a igreja só declara oficialmente o que já é crença universal. Assim como a definição da Trindade só veio no século IV. Mas eu sei que essa lógica você finge que não entende. Agora me responde. Se a veneração a Maria fosse uma invenção tardia, porque a igreja primitiva já reconhecia sua importância única e a chamava de Mãe de Deus e mais exaltada entre os santos? Pois é, meu caro, refuta essa. Ah, meu caro católico, você tenta pintar a história como se a veneração a Maria fosse uma verdade cristalizada nos primeiros séculos, mas a realidade histórica é muito mais complicada. E sim, vou continuar usando a sola scriptura, porque a Reforma não inventou o conceito de que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Ao contrário, essa é a prática cristã apostólica, e qualquer desvio disso é uma distorção tardia que a Igreja Romana introduziu, sem base bíblica ou patrística sólida. Vamos então seguir com a realidade histórica. Tertuliano. A sua tentativa de usar a autoridade de Tertuliano é um tiro no pé. Sim, ele foi o primeiro a usar trinitas, mas também foi o primeiro a criticar a veneração de Maria, o que deve ser levado em consideração. E no fim das contas, Tertuliano não é um referente válido para o cristianismo ortodoxo, pois ele desviou-se do caminho ortodoxo. Ou seja, você está pegando um herético para reforçar sua posição e não um teólogo tradicional que comungava com a fé ortodoxa cristã primitiva. Orígenes. Essa história de Orígenes chamando Maria de mais digna que todos os santos é um truque. Isso não implica que ele estava venerando Maria ou lhe dando o status de mediadora ou intercessora. Veneração é algo muito mais específico do que uma exaltação genérica. Além disso, ele também se referiu à humanidade de Maria e à necessidade dela ser salva como qualquer outro ser humano.
refutando assim qualquer ideia de que ela era imaculada ou sem pecado. Santo Epifânio, se você acha que ele aprovava a veneração mariana, então por que ele a condenava quando ultrapassava os limites? A condenação aos coliridianos deixa claro que ele não aceitava que Maria fosse tratada como uma deusa ou objeto de adoração. Mais uma vez, há uma clara distinção entre veneração legítima e idolatria. E ele claramente não aprovava um culto mariano excessivo. E quando ele diz que Maria permanecia virgem, está reafirmando a doutrina da virgindade perpétua, mas sem entrar no campo da veneração ou culto. Santo Agostinho. Eu não ignoro Agostinho, mas a sua tentativa de usá-lo para defender a intercessão de Maria não tem fundamento. Ele reconhecia a intercessão dos santos, mas nunca ensinou que Maria especificamente tinha esse papel. E sobre o pecado original, sim, ele acreditava que Cristo era sem pecado por sua natureza divina, não porque ele necessitava da graça de Deus para ser preservado, mas por ser Deus em carne. Essa ideia de preservação de Maria não é encontrada na doutrina de Agostinho, e você não pode forçar isso a ser uma aceitação plena da Imaculada Conceição. Agora, você insiste em Éfeso e a devoção a Maria? Aqui está a verdade. A exaltação de Maria como Theotokos foi necessária para resolver a questão cristológica de que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiro homem. Mas isso não implica veneração, apenas reconhecimento do seu papel único como mãe de Cristo. Se Maria fosse tão relevante para os primeiros cristãos como você diz, por que não há uma veneração sistemática nos primeiros séculos? A ideia de culto mariano não era uma prática uniforme até mais tarde. Você simplesmente não consegue refutar isso. E sobre a Assunção, é apenas uma tradição tardia, e você sabe disso. Os cristãos do Oriente e Ocidente celebraram a dormição, mas a Igreja Romana somente oficializou isso no século XX. Isso não é uma prova de que a crença foi universal desde os primeiros tempos. É apenas uma evolução tardia de algo que foi desenvolvido muito mais tarde. Agora me responde. Se a veneração a Maria fosse parte integral da fé cristã primitiva, por que ela não foi ensinada de forma clara e universal até séculos depois? Por que a Igreja Romana não tem base bíblica ou patrística sólida para sustentar essa doutrina até bem depois do ano 1000? Pois é, meu caro, refuta essa. Ah, meu caro protestante, quanta acrobacia teológica para tentar negar o óbvio. Você insiste em jogar a patrística contra a veneração mariana, mas esquece que os próprios pais da Igreja foram os responsáveis pelo desenvolvimento dessa doutrina. A única coisa que está clara aqui é que sua interpretação seletiva da história só serve para sustentar uma tese já refutada há séculos. Vamos aos fatos, porque você não escapará dessa refutação. Tertuliano. Você insiste que ele foi o primeiro a criticar a veneração a Maria, mas omite que ele nem sequer representa a ortodoxia católica. Ele se tornou montanista e rejeitou a própria Igreja. Então é irônico que você o use como autoridade. Mais engraçado ainda, ele defendia a tradição apostólica, coisa que você nega. Vai aceitar todo o pensamento de Tertuliano ou só o que te convém? Orígenes. A famosa manipulação protestante. Sim, Orígenes falou da humanidade de Maria, mas também a exaltou como a mais digna de todas as criaturas. Se ele realmente a considerasse apenas mais uma pecadora, por que daria a ela um título que nenhum outro santo recebeu? Seu argumento desmorona sozinho. Santo Epifânio, você tenta forçar a barra dizendo que ele condenou a veneração mariana, mas ignora que ele também advertiu contra aqueles que negavam a honra devida a Maria. Sim, ele rejeitou os coliridianos porque idolatravam Maria, mas isso só reforça que desde aquele tempo já existia uma distinção clara entre veneração legítima e adoração indevida. Se o simples ato de honrar Maria fosse errado, Epifânio teria condenado qualquer forma de veneração, o que ele não fez. Santo Agostinho, seu argumento desmorona de novo. Ele ensinou que os santos intercedem pelos fiéis, e sendo Maria a maior de todos os santos, é óbvio que a intercessão dela está implícita na sua teologia. Além disso, Santo Agostinho chamou Maria de Virgem Santíssima e reconheceu que ela teve um papel único na economia da salvação. Se a intercessão dos santos é verdadeira, negar a de Maria é simplesmente incoerente. Agora, sobre Éfeso e a veneração mariana.
Você quer fingir que chamar Maria de Theotokos não tem implicações na veneração? Ora, se os primeiros cristãos já a exaltavam como Mãe de Deus, é óbvio que isso geraria uma devoção especial. O próprio Concílio de Éfeso reconheceu que aqueles que negam esse título estão em erro. Então, sua tentativa de minimizar a importância de Maria é só mais um malabarismo. E sobre a Assunção, você insiste na falácia de que só foi oficializada em 1950, mas ignora que a crença na Assunção já era universal no século VI. A Igreja não inventa dogmas do nada, ela apenas reconhece formalmente aquilo que já era crido pelos fiéis ao longo dos séculos. Se isso fosse uma invenção tardia, onde estão os cristãos primitivos negando a Assunção? Ah, é mesmo? Eles não existem. Então me responde, meu caro, se a veneração a Maria fosse uma heresia, por que os próprios cristãos dos primeiros séculos a exaltavam, reconheciam sua intercessão e a chamavam de Mãe de Deus? Pois é, refuta essa. Ah, meu caro protestante, agora entramos no campo da filosofia? Excelente. Aqui, a razão e a lógica vão expor a fraqueza da sua posição. Se você pensa que a veneração a Maria é irracional, prepare-se, porque a filosofia clássica e a metafísica cristã desmontam sua visão antropocêntrica e reducionista. Vamos direto ao ponto. O protestantismo adora jogar a sola escritura como única base da verdade, mas isso já é um problema filosófico. Afinal, a própria razão humana nos mostra que a verdade não se limita apenas à letra escrita, mas também ao seu desenvolvimento lógico e metafísico. A verdade é orgânica, não estagnada. Ou seja, negar a veneração a Maria por não estar explicitamente escrita na Bíblia é um erro filosófico, pois as conclusões naturais da revelação podem ser desenvolvidas coerentemente ao longo do tempo. Agora vamos para a metafísica aristotélica e tomista. Se Cristo é a causa final da criação, então Maria, como Mãe de Deus, participa dessa ordem teleológica de forma única. Na hierarquia do ser, Maria está acima de todas as criaturas, pois dela veio a natureza humana do Verbo encarnado. Como negar sua posição especial dentro da estrutura metafísica do cosmos? O próprio São Tomás de Aquino afirmava que a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. E Maria é o maior exemplo dessa perfeição pela graça. Você quer mais? Vamos ao princípio da contingência. Deus, sendo o ser necessário, poderia escolher qualquer forma de se encarnar, mas optou por Maria. Isso significa que ela não foi um instrumento qualquer, mas um meio único e indispensável dentro do plano divino. Logo, negá-la ou tratá-la como uma mulher qualquer é um absurdo filosófico, pois significa negar a importância dos meios escolhidos por Deus para realizar sua vontade. E sobre a teoria da participação. Se os santos participam da graça divina e podem interceder por nós, como negar que Maria participa de forma superior a todos? Afinal, ela é a única que esteve totalmente unida a Cristo desde a encarnação. Assim, a veneração a Maria não só é lógica, como é necessária dentro de um sistema metafísico bem construído. Então me diz, como você pode negar a veneração a Maria sem cair em contradição filosófica? Pois é, refuta essa. Ah, meu caro católico, agora você quer jogar a filosofia como um trunfo, não é? Você tenta usar conceitos da metafísica aristotélica e a teologia tomista para justificar a veneração a Maria. Mas a razão pura e a lógica cristã verdadeira desmontam essa visão. Vamos começar a desmontar o edifício de areia que você construiu. Primeiro, sobre a sola escritura. O conceito de que a Bíblia é a única autoridade é fundamentado em princípios lógicos que derivam da própria natureza da revelação. A razão humana nos leva a crer que a verdade divina não pode ser dividida ou contraditória, e por isso a palavra escrita, contida nas Escrituras, é a fonte final de autoridade. Sua tentativa de negar a lógica de sola escritura e, ao mesmo tempo, justificar as doutrinas tardias através de desenvolvimentos lógicos é um erro filosófico clássico. Você está tentando substituir a verdade objetiva por uma verdade subjetiva que se desenvolve ao sabor do tempo e da história. Ora, se as doutrinas sobre Maria fossem necessárias à fé cristã desde o início, elas teriam sido claramente ensinadas nas Escrituras. A razão pura rejeita a ideia de que a igreja primitiva tenha escondido a verdade durante séculos. Agora, falando sobre a metafísica aristotélica e tomista.
Você tenta colocar Maria como um instrumento único e indispensável dentro do plano divino, mas isso leva a uma contradição lógica. Se Maria fosse realmente um ser único e essencial à plenitude do plano de salvação, ela deveria ser de algum modo inseparável de Cristo, mas não é isso que vemos na revelação. Jesus, o Filho de Deus, sendo a causa final de toda a criação, não depende de Maria para ser plenamente Deus e plenamente homem. Sua encarnação é um ato de liberdade absoluta de Deus, não de necessidade metafísica. Portanto, sua argumentação não faz sentido dentro do contexto da liberdade absoluta do Criador. De fato, a ontologia de Cristo nos ensina que ele não é limitado pela estrutura que você tenta colocar sobre Maria, mas age por liberdade divina. A perfeição divina não exige intermediários humanos, nem mesmo Maria. O princípio da contingência que você apresenta é igualmente falho. Você sugere que, como Deus escolheu Maria, ela deveria ser imperativa para o plano divino. Mas o conceito de contingência não implica que o ser humano que Deus escolheu deve ser adoração obrigatória. O próprio Jesus rejeitou o culto à sua pessoa em várias passagens. Por exemplo, Lucas 11, versos 27 e 28. E a veneração a Maria é uma invenção humana, não uma necessidade metafísica. Se Deus escolheu Maria, isso não implica que ela seja superior a todas as criaturas de forma ontológica, mas apenas em função de um momento específico da história da salvação, que, como qualquer outra escolha divina, pode ser reinterpretado ao longo do tempo. Por fim, sobre a teoria da participação. Você a usa para justificar a superioridade de Maria, mas a participação dos santos é absolutamente diferente da ideia de que Maria, como mulher, se torna intercessora de Deus. A participação é uma comunhão no corpo místico de Cristo, mas isso não implica em atribuir a Maria um status metafísico que ela nunca teve nas Escrituras. Maria pode ser uma mulher exemplar, mas nunca uma mediadora universal. E negar isso é cair numa contradição filosófica grave. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo, e qualquer tentativa de elevar Maria ao status de mediadora quebra a unidade e simplicidade da verdade cristã. Então me explique, como você pode negar que a veneração a Maria é uma invenção filosófica e teológica sem base nas Escrituras? Pois é, meu caro, refuta essa. Ah, meu caro protestante, você insiste em usar a razão pura como se ela fosse um argumento contra a veneração a Maria, mas, ironicamente, é justamente a razão que desmonta sua posição. Você fala de sola scriptura como se fosse uma dedução lógica inevitável, mas isso já é um erro filosófico grave. A própria ideia de que somente a Escritura é autoridade não está na própria Escritura. Isso é um paradoxo autorreferencial, um erro básico de epistemologia. Você se prende à letra morta, ignorando o desenvolvimento natural e orgânico da verdade, que é um princípio fundamental da filosofia aristotélica e tomista. Agora vamos desmontar sua tentativa falha de negar a posição única de Maria na metafísica cristã. Você diz que Cristo não precisava de Maria. Ora, claro que Deus não precisa de nada, pois ele é o ser necessário. Mas isso não muda o fato de que ele escolheu Maria como meio pelo qual a encarnação aconteceu. E se Deus escolheu um meio específico para realizar a redenção, negar a importância desse meio é negar a ordem racional do próprio Deus. Isso não é nada mais do que um erro lógico, um reducionismo simplista que ignora as nuances da causalidade instrumental. Falando em causalidade, você se contradiz ao negar a participação de Maria no plano divino. Ora, se Deus permite que os santos intercedam, se ele age através de meios humanos, como profetas, apóstolos e líderes espirituais, então qual a lógica de excluir Maria desse papel? Você está tentando forçar uma distinção arbitrária, ignorando o princípio metafísico de que graça e natureza não são rivais, mas sim complementares. Se Deus age através de causas segundas, negar a intercessão de Maria é um absurdo filosófico, pois implicaria que Deus não pode operar por meio dos santos, o que anularia toda a estrutura da comunhão dos santos. E seu ataque à teoria da participação? Pura confusão filosófica. Você tenta reduzi-la a uma questão de papel histórico, mas ignora a ordem ontológica das criaturas dentro do plano divino. Maria, sendo Theotokos, tem uma participação única e irrepetível na ordem da graça. E se a graça aperfeiçoa a natureza,
Como ensinou São Tomás, então Maria, sendo a mais cheia de graça, tem uma dignidade superior a todas as demais criaturas. Negar isso é irracional, pois implicaria que a participação na graça não altera ontologicamente aqueles que dela recebem em plenitude. Agora, sobre sua obsessão com a unidade e simplicidade da verdade cristã, isso é um truque filosófico barato. A verdade cristã é simples em sua essência, mas complexa em seu desdobramento, assim como a própria realidade criada por Deus. Você está confundindo simplicidade com reducionismo. Se aplicarmos sua lógica ao extremo, deveríamos rejeitar até mesmo a doutrina da Trindade, pois ela também se desenvolveu na Igreja e não está explicitamente formulada na Escritura. Mas você não faz isso, porque sabe que a verdade se desdobra organicamente, e o mesmo vale para a veneração a Maria. Então me diz, se a intercessão dos santos é lógica, se Deus escolhe meios para agir, e se a graça eleva a natureza, como negar a dignidade superior de Maria sem cair em contradição? Pois é, refuta essa. Ah, meu caro católico, você continua a girar em círculos com argumentos filosóficos. Mas o problema aqui é simples. Você não consegue justificar a veneração a Maria de forma coerente com a revelação divina. Vamos analisar seus pontos com a clareza da razão. Primeiro, sua crítica à sola scriptura é um clássico desvio. Você diz que a ideia de sola scriptura é um erro filosófico grave e um paradoxo autorreferencial. Mas isso é um equívoco básico. A sola scriptura não é uma afirmação que a Escritura seja a única fonte de verdade absoluta, mas sim que a Bíblia é suficiente para guiar os cristãos em sua fé e prática, sem a necessidade de uma autoridade externa ou de tradições humanas. E se você continuar tentando associar o conceito de sola scriptura a um erro filosófico, como se fosse uma contradição interna, não percebe que está fazendo a mesma coisa que os fariseus que transformam as tradições em lei. Ao colocar Maria e outros dogmas no mesmo nível, você destrói a simplicidade e clareza das Escrituras, confundindo a natureza pura da revelação divina com a invenção humana. Agora, você continua com o argumento de que Deus escolheu Maria como meio da encarnação. Ok, esse ponto está no campo da metafísica especulativa, não na revelação bíblica. A Escritura não coloca Maria como essencial para a salvação. Ela simplesmente a descreve como uma mulher escolhida por Deus para um propósito específico. Isso não implica em uma veneração especial. Cristo, sendo o ser necessário, poderia se encarnar de qualquer maneira, mas sua escolha de Maria é apenas parte do seu plano soberano, não um princípio ontológico que confere a Maria uma superioridade inerente sobre as outras criaturas. A sua tentação de estabelecer um papel divino único e indispensável para Maria é, filosoficamente falando, uma forma de subordinar a liberdade divina à ideia de uma necessidade metafísica que não tem base nas Escrituras. Você também fala da participação de Maria no plano divino. Novamente, você está misturando causas secundárias com causas absolutas. Deus, sim, age por meio de outros, mas isso não dá automaticamente a qualquer ser humano, ou a Maria especificamente, um status de mediadora universal. Maria não tem um papel ontológico superior por ser a mãe de Jesus, como você tenta fazer crer. O princípio ontológico de graça e natureza não implica que alguém, por mais cheia de graça que seja, deva ser venerado ou exaltado de maneira excessiva ou desproporcional. Agora, sobre a teoria da participação, você comete outro erro. Se Maria foi cheia de graça, isso não altera a essência do que a Escritura ensina. A graça é uma ação de Deus, mas isso não cria uma nova ontologia para quem a recebe, especialmente no caso de Maria, que em sua humanidade não foi feita mediadora de salvação. Quando você diz que Maria tem uma dignidade superior a todas as outras criaturas, onde está isso nas Escrituras? Não está. E a razão por que não está é que a Bíblia é clara. Cristo é o único mediador. Timóteo 5. E qualquer tentativa de elevar Maria a uma posição única e irrepetível, além de sua função bíblica, é uma invenção humana, nada mais. Por fim, você insiste que a verdade cristã se desdobra ao longo do tempo, mas aqui está o erro final. A verdade não se desenvolve a ponto de criar novas doutrinas, que não estão claramente presentes nas Escrituras. A Trindade, por exemplo,
Foi uma declaração dogmática necessária para definir o que já estava implícito nas Escrituras. Mas você está tentando fazer o mesmo com Maria, colocando uma doutrina não explícita nas Escrituras e tentando forçar sua aceitação por meio de especulações filosóficas. Isso é reduzido e artificial, não é o que a Bíblia ensina. Então me explique, como você pode negar que a veneração a Maria é uma invenção humana, sem cair numa contradição lógica e bíblica? Pois é, refuta essa. Ah, meu caro, parece que você está realmente agarrado ao seu raciocínio fechado, tentando convencer a si mesmo de que a sola Escritura é a chave para entender a fé cristã. Mas a realidade filosófica é muito mais complexa, e a sua leitura reduzida da Bíblia só reflete uma visão parcial e errônea da história cristã. Primeiro, vamos falar da sola Escritura. A sua ideia de que ela é a única autoridade não é uma verdade absoluta. Ela não existe nas Escrituras de forma explícita, e isso é algo que você parece ignorar. Você não percebe que, ao adotar esse princípio, está na mesma posição dos fariseus, que colocaram suas interpretações humanas da lei acima da verdade revelada. E mais, ao afirmar que a Escritura é suficiente por si mesma, você ignora que a Bíblia foi escrita dentro de uma comunidade eclesiástica, que por séculos preservou e interpretou essas Escrituras. Sua leitura individualista da Bíblia, sem considerar a tradição viva da Igreja, é uma falha filosófica e teológica grave. A Escritura nunca foi pensada isoladamente, mas sempre em comunhão com a Igreja, o que contradiz completamente sua interpretação isolada de somente a Bíblia. Agora, sobre a questão de Maria e a encarnação, você está simplesmente misturando metafísica especulativa com uma visão extremamente simplista da revelação. Claro que Deus, sendo livre, poderia ter agido de qualquer maneira, mas ele escolheu Maria. E essa escolha, por mais que você queira ignorar, tem um significado profundo, teológico e metafísico. A encarnação não é um ato de necessidade, mas de liberdade divina. E essa escolha de Maria não diminui a liberdade divina, mas a enriquece. Se você nega que a escolha de Maria é algo especial dentro do plano de salvação, você está negando a profundidade da revelação divina. Você insiste que Maria não tem um papel ontológico superior, mas isso é um erro filosófico gravíssimo. A grandeza de Maria não vem de um atributo humano ou de um status ontológico fora da graça, mas da plenitude da graça que ela recebeu. Se Maria foi cheia de graça, isso não é uma simples característica humana, é algo extraordinário, que a coloca em uma posição única na história da salvação. A graça que ela recebeu não a transformou em mediadora no sentido de alterar sua natureza, mas a fez totalmente disponível ao plano divino. Quando você nega esse papel único de Maria, você está ignorando o princípio da causalidade secundária que Deus estabeleceu para cooperar com a humanidade na obra da salvação. Em relação à teoria da participação, você tenta simplificar as coisas dizendo que a graça não altera a essência das coisas, mas isso é falso. A graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. E é exatamente isso que acontece com Maria. A graça não a transforma em um ser superior, mas a eleva a um estado único que ninguém mais alcançou. Sua negação disso é um claro erro lógico e teológico. Se Maria fosse apenas uma mulher comum, Deus teria escolhido outra, e o mistério da salvação teria sido completamente diferente. O fato de ela ser cheia de graça e mãe de Cristo lhe dá uma posição única no plano divino, e negar isso é uma falta de clareza sobre a natureza da revelação divina. E quando você diz que a verdade não se desenvolve a ponto de criar doutrinas, você está ignorando completamente o desenvolvimento natural da doutrina ao longo da história da Igreja. A Trindade não foi inventada depois da Bíblia. Ela foi clarificada à medida que a Igreja refletia sobre o ensinamento das Escrituras e a experiência vivida da Igreja primitiva. O mesmo acontece com Maria. O dogma mariano se desenvolve ao longo do tempo para explicar melhor o que já estava presente implicitamente nas Escrituras. A Igreja sempre reconheceu que Maria era uma figura central, mas com o tempo foi necessário clarificar e aprofundar essa compreensão. Se você negar isso, você estará ignorando a dinâmica da revelação progressiva, que é um princípio-chave da filosofia cristã. Então, meu caro, refute isso.
Como você pode negar que a veneração a Maria é não só compatível, mas até necessária para entender plenamente o mistério da salvação? Como negar que Maria, como mãe de Cristo, ocupa uma posição única e insubstituível? Você continua tentando usar a razão pura para negar a revelação completa, mas a sua posição, como sempre, é rasa e superficial. Refuta essa. Ah, meu caro católico, você continua tentando elevar a veneração a Maria a um pedestal que, filosoficamente falando, é injustificável e irreconhecível dentro da verdadeira revelação cristã. Vamos então dar um passo atrás e refazer essa análise com mais claridade e lógica. Primeiro, vamos desmistificar sua acusação sobre a sola scriptura. A sua crítica à interpretação isolada da Bíblia é, na verdade, uma desculpa conveniente para justificar uma autoridade eclesiástica que, de forma não bíblica, introduziu conceitos que nunca foram explicitamente ensinados nas Escrituras. A ideia de que a Escritura é suficiente está claramente presente nas próprias Escrituras, como em 2 Timóteo 3, 16 e 17, onde Paulo afirma que a Escritura é suficiente para ensinar, corrigir, instruir em toda justiça. Não é questão de uma leitura isolada, mas de entender que a Bíblia por si só nos fornece tudo o que precisamos para a salvação. A sua ideia de que a Igreja preserva e interpreta as Escrituras com uma autoridade extrabíblica está na raiz de muitas doutrinas não canônicas que foram adicionadas à fé cristã ao longo do tempo. Agora, você afirma que Deus escolheu Maria e que isso confere um papel ontologicamente único a ela. Mas você se esquece de um detalhe crucial: Deus pode escolher qualquer coisa. E isso não significa que ele esteja criando uma nova categoria ontológica no ser humano. A escolha de Deus por Maria reflete apenas uma decisão livre, e a graça que ela recebeu a capacitou para cumprir um papel único, mas não a eleva a uma posição de mediadora universal. Não há nada nas Escrituras que atribua a Maria qualquer poder ontológico superior sobre qualquer outro ser humano ou santo. Isso é pura especulação filosófica, e você está tentando usar a razão para elevar o que foi puramente circunstancial a uma posição de dogma. E sobre a teoria da participação, a sua visão é fundamentalmente equivocada. A graça, como você mesmo diz, aperfeiçoa a natureza, mas isso não faz de Maria alguém que deva ser venerada. A graça, na tradição cristã reformada, aperfeiçoa todos os santos, e todos os cristãos participam da graça de formas profundas e reveladoras. Agora, se você quiser dar a Maria um status ontológico superior, então você está negando a igualdade fundamental de todos os cristãos, já que Cristo, a verdadeira causa final da salvação, não fez de Maria alguém incomparavelmente superior a qualquer outro fiel. De acordo com a Escritura, todos em Cristo são igualmente filhos de Deus. E a graça não faz uma hierarquia ontológica entre os santos. E sobre o desenvolvimento da doutrina, a sua crítica ao desenvolvimento doutrinário está desconectada da realidade histórica. A Igreja primitiva não desenvolveu doutrinas novas, mas clarificou e definiu aquelas que já estavam implícitas nas Escrituras. E aqui está o problema fundamental. A veneração de Maria como mediadora não é algo que possa ser clarificado, porque não tem fundamento nas Escrituras. O dogma mariano, longe de ser uma profundidade teológica necessária, é um exemplo claro de desenvolvimento doutrinário sem base bíblica. Você tenta justificar essa evolução com um falso paralelo à doutrina da Trindade, mas isso é uma falácia. A Trindade é explícita e implícita nas Escrituras desde o começo. A veneração de Maria, por outro lado, foi uma inovação de séculos depois. Então, meu caro, vou perguntar novamente: como você pode justificar uma veneração que não tem base nas Escrituras, que contradiz a clareza da doutrina da justificação pela fé e que não faz sentido dentro da estrutura cristã fundamentada na Bíblia? A veneração a Maria é uma invenção humana, e você está tentando justificar isso com uma filosofia desconectada da palavra de Deus. Refuta isso, se puder. Ah, meu caro católico, parece que finalmente chegamos ao campo onde a verdadeira teologia se revela. Você quer falar de Maria? Vamos lá, mas preste atenção, pois os fundamentos da teologia cristã verdadeira não podem ser manipulados para justificar devocionismos e doutrinas que não têm suporte nas Escrituras.
Primeiramente, deixe-me te lembrar que a salvação é somente em Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E Timóteo 2,5. Isso não deixa espaço para mediadores adicionais, como Maria, que não tem fundamento bíblico para qualquer tipo de intercessão. A teologia cristã protestante é clara. Somente Cristo tem poder para interceder por nós diante do Pai, e qualquer tentativa de dar a Maria ou aos santos esse papel é uma distorção da doutrina cristã. As Escrituras nos ensinam que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não Maria. O papel de Maria na história da salvação foi singular e único, mas a redenção não depende dela. Agora você me fala da hiperdulia, da veneração e da dignidade de Maria. Mas na teologia protestante a questão não é a dignidade de Maria. Isso é inquestionável, mas a função que ela desempenha dentro da salvação. Maria foi uma mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Cristo, mas isso não a torna em qualquer forma de mediadora entre o homem e Deus. A intercessão de Cristo é exclusiva, e tentar dividir a exclusividade de Cristo com qualquer outro ser, seja Maria ou outro santo, é um grave erro teológico. Como Maria poderia interceder por alguém se nas Escrituras ela mesma precisava da salvação de Cristo? O Magnificat, por exemplo, mostra que Maria se considera necessitada de salvação. Ela, portanto, não pode ser colocada em um papel de intercessora superior a Cristo. E você, com todo esse seu apego à teologia mariana, não percebe que está contradizendo a Escritura. Se Maria tivesse a grandeza ontológica que você afirma, então ela seria independente da graça de Cristo. Mas não é isso que as Escrituras ensinam. A própria teologia bíblica afirma que a graça é o meio pelo qual todos, inclusive Maria, são salvos, e isso se dá exclusivamente por meio de Cristo. Efésios 2, 8 e 9. Maria não teve nenhuma condição de mover-se independentemente de Cristo. Nem pode ser considerada como alguém que tem uma posição especial de intercessão. Deus, em sua sabedoria, usou Maria para cumprir o plano da salvação, mas não a colocou como um intermediário entre o homem e o Senhor. Por último, a questão do desenvolvimento doutrinário que você tenta justificar com a veneração mariana é um argumento completamente falho. Não existe qualquer fundamento nas Escrituras para qualquer dogma mariano. A teologia cristã protestante entende que a doutrina deve ser baseada única e exclusivamente nas Escrituras, e nada nas Escrituras aponta para Maria como algo mais que uma mulher abençoada e escolhida por Deus. Quando você tenta introduzir conceitos não bíblicos sobre Maria, você está adicionando doutrinas humanas que distorcem a simplicidade do Evangelho. Então me explique, como você justifica teologicamente a veneração de Maria, quando Cristo é o único mediador e a salvação é unicamente em Cristo? Como você pode defender uma prática que não tem respaldo bíblico e contradiz a exclusividade de Cristo na salvação? Estou aguardando sua refutação, mas com fundamento nas Escrituras e na verdadeira teologia cristã. Meu caro, parece que você está mais uma vez tentando impor sua visão limitada da teologia, ignorando a profundidade das Escrituras e da tradição que a Igreja Católica defende, que sempre foi fiéis ao ensinamento apostólico. Vamos então explorar a teologia verdadeira, sem o peso das distorções protestantes que tentam reduzir a plenitude do Evangelho à sua própria interpretação. Primeiro, sua insistência em que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, Timóteo 2,5, não está em desacordo com a doutrina católica. De fato, Cristo é o único mediador no sentido mais profundo e essencial da salvação. Porém, isso não nega que os santos, e especialmente Maria, possam interceder por nós diante de Deus. A intercessão de Maria não tira a exclusividade de Cristo, mas participar dessa mediadora única, como qualquer oração que um cristão faz pedindo a intercessão de outro cristão. Quando você ora por alguém, você não está substituindo Cristo, você está cooperando com o plano de Deus. O mesmo se aplica a Maria, cuja intercessão é eficaz porque está unida ao poder de Cristo. E aqui entra o ponto crucial que você parece não entender. Maria não é um mediador no sentido de substituir Cristo, mas ela cooperou de maneira única na obra da salvação como a mãe de Deus. Ela participa de um modo especial como mãe e servo do Senhor.
Se Cristo, ao descer à terra, quis ser gerado no ventre de uma mulher, isso não diminui sua divindade, mas exalta o papel de Maria na obra da salvação, pois ela não apenas deu à luz Jesus, mas se entregou completamente ao plano divino. Agora, sobre a sua observação de que Maria precisava da salvação, eu realmente não entendo sua perplexidade. É claro que Maria precisou da salvação de Cristo. Mas ela foi salva de maneira única, antes de nascer, através da Imaculada Conceição, que a preservou do pecado original, para que ela fosse digna de carregar o Salvador. Isso está em harmonia com a Escritura, porque ela foi cheia de graça, algo que é completamente único em sua natureza, e não se opõe à verdade de que Cristo é o Salvador de todos. Maria, sendo cheia de graça, foi preservada para ser a mãe do Redentor, e não poderia, de maneira alguma, ser dominada pelo pecado. Isso não nega Cristo, mas revela a obra maravilhosa de Deus para salvar a humanidade de forma perfeita. Quanto ao seu argumento de que a veneração mariana não tem base bíblica, isso é um erro fundamental. A Bíblia nos ensina que Maria é abençoada entre todas as mulheres. Lucas 1:42. E é a mãe de nosso Senhor. Ela não é adorada no sentido em que se adora a Deus, mas venerada, com um respeito especial que é adequado à sua posição. E isso é um reconhecimento do que Deus fez nela e por meio dela. A veneração de Maria, assim como a veneração dos santos, é uma forma de reconhecer o papel único que Deus lhes deu no plano da salvação. Se não fosse assim, a Igreja nunca teria honrado Maria com tais títulos, como Mãe de Deus e Rainha do Céu. Títulos esses que não são inventados, mas fundamentados na Escritura e na tradição. Você fala de desenvolvimento doutrinário como se fosse uma invenção humana, mas isso ignora o fato de que a Igreja sempre interpretou as Escrituras sob a orientação do Espírito Santo. O dogma da Imaculada Conceição foi proclamado no século XIX, mas ele é a expressão plena de uma verdade que sempre esteve na Igreja, mesmo que de forma implícita. A Igreja não inventa doutrinas, ela profundiza e aprofundou o que já estava presente nas Escrituras e na tradição. Então, me explique, como você pode negar a tradição apostólica que a Igreja preservou ao longo dos séculos? Como você pode ignorar as Escrituras que abençoam Maria e que afirmam claramente sua posição única na história da salvação? Como pode reduzir o papel de Maria a uma simples figura histórica, sem reconhecer sua colaboração singular no plano divino? Estou esperando sua refutação com base na teologia verdadeira e na tradição cristã, não apenas nas suas interpretações isoladas e desconectadas da plenitude da revelação. Ah, meu caro, você ainda insiste em colocar Maria em um pedestal que a Escritura nunca colocou. Vamos examiná-la à luz da teologia bíblica, sem a interferência de tradições não reveladas e invenções humanas. Primeiro, você tenta justificar sua veneração mariana com base em um mestre equívoco sobre o papel de Maria na salvação. Você mesmo admite que Cristo é o único mediador, Timóteo 2:5, mas logo tenta contradizer isso ao sugerir que Maria participa de uma mediação especial. Acontece que isso é teologicamente incoerente. A intercessão dos santos, incluindo Maria, nunca foi dada uma base bíblica sólida como um papel mediador formal. A média de Maria é apenas uma invenção da tradição, uma tentativa de suprir lacunas criadas pela necessidade humana de ver algo tangível, algo que vai além da graça única e suficiente de Cristo. Você fala da Imaculada Conceição, e é claro que Maria foi cheia de graça, mas como você bem sabe, essa ideia não aparece de forma explícita na Escritura. A doutrina não está lá. O próprio conceito de que Maria foi preservada do pecado original não é bíblico, mas uma construção posterior, que foi inserida para justificar sua posição especial. Vamos entender isso. Maria foi salva por Cristo, não de maneira preventiva, como se fosse isenta de pecado original, de forma natural ou ontológica, mas por meio da redenção de Cristo, como qualquer ser humano. Isso significa que não há nada intrínseco em Maria que a faça distinta de qualquer outra pessoa que precise da salvação. E quanto ao argumento de cooperar no plano divino, claro, Maria teve um papel único no nascimento de Cristo, mas esse papel não a coloca acima de Cristo ou em qualquer posição onde ela possa interceder por alguém.
Ela não é corredentora nem intercessora de qualquer modo que substitua o papel único de Cristo como mediador. Quando você fala de veneração, você faz uma distinção artificial entre adoração e veneração. Mas essa distinção não existe nas Escrituras. Adorar a Deus e venerar um santo se tornam na prática práticas de culto que se confundem. Venerar Maria dessa forma a coloca em um lugar que só a Cristo pertence, o de mediador. Sobre o dogma da Imaculada Conceição, você tenta justificar dizendo que foi revelado gradualmente. Mas isso é exatamente o que me incomoda. Você quer tratar doutrinas como evolutivas, mas o Evangelho de Cristo não se desenvolve ao sabor das necessidades humanas. O Evangelho é uma revelação plena e completa, e qualquer tentativa de adicionar mais doutrinas que não sejam claramente fundamentadas nas Escrituras ou na tradição apostólica é uma distorção da verdadeira fé. A Igreja primitiva não tinha essa visão de Maria que a sua tradição agora tenta impor. Ela foi honrada como mãe de Cristo, mas nunca foi colocada em uma posição de adoração ou de intercessão universal. Portanto, vou refazer a questão para você. Como você justifica a veneração de Maria com base em uma tradição que não tem apoio nas Escrituras e uma teologia que distorce o papel único de Cristo como mediador? Como você explica a ideia de uma Maria mediadora sem cair em contradições bíblicas? Não podemos fazer da nossa tradição humana algo que substitua ou altere a plenitude da revelação dada por Cristo. Ah, meu amigo, parece que você continua a manter sua visão estreita, negando a profundidade e a riqueza da tradição apostólica que tem sido preservada pela Igreja ao longo dos séculos. Vou te esclarecer mais uma vez. Maria não está sendo colocada em um pedestal, mas sim reconhecendo o papel único e incomparável que ela desempenhou no plano de Deus. E mais importante ainda, vou mostrar a você, sem sombra de dúvida, como as Escrituras e a tradição fazem isso de maneira coerente, sem contradizer o papel de Cristo. Primeiro, a questão do mediador. Sim, Cristo é o único mediador, como as Escrituras nos ensinam. Timóteo 2:5. Contudo, a mediação de Cristo não exclui a cooperação humana. Se você estudar a Bíblia com mais atenção, verá que o próprio Deus escolheu agir por meio de criaturas humanas em várias partes da história da salvação. Maria foi escolhida para ser o vaso da encarnação, e através dela o Salvador entrou no mundo. Isso não diminui, mas exalta o papel de Cristo, porque ele mesmo escolheu essa via. Portanto, não é uma mediação concorrente, mas uma participação subordinada à obra única de Cristo. Isso é plenamente bíblico. Deus utiliza seres humanos para cumprir seu plano de salvação, e Maria, como mãe de Jesus, tem um papel especial, mas que sempre aponta para Cristo, o verdadeiro mediador. Agora, sobre a Imaculada Conceição, você fala como se a doutrina fosse uma invenção. Mas a própria ideia de que Maria foi cheia de graça, Lucas 1:28, já nos dá a base para isso. Se Maria foi cheia de graça, isso significa que Deus fez algo único nela para prepará-la para ser a mãe do Salvador. A Igreja, guiada pelo Espírito Santo, foi apenas a guardiã de uma verdade que estava implícita nas Escrituras. O dogma da Imaculada Conceição não é algo que contradiz as Escrituras, mas desenvolve a compreensão do que já estava presente nelas. Não podemos negar que Maria, sendo a mãe de Cristo, foi preservada do pecado original para que pudesse ser a mãe do Redentor sem ser tocada pelo mal. Isso é muito mais do que um argumento humano. É uma realidade espiritual que foi revelada gradualmente como tudo o que está relacionado à misteriosa obra de Deus. A sua ideia de que Maria deveria ser igual a qualquer outra pessoa é redutora e ignora o desígnio divino de um plano de salvação mais complexo. Maria não foi simplesmente uma mulher qualquer. Ela foi escolhida desde o início, desde o momento da concepção, para ter um papel único no plano da salvação, como a mãe do Messias. E esse papel não é algo humano, mas divino, e por isso sua dignidade é incomparável. Quanto à veneração, há uma grande diferença entre adoração e veneração. A adoração é devida apenas a Deus, mas venerar os santos é reconhecer o papel deles no plano divino. E quando se trata de Maria, essa veneração não é apenas uma prática de devoção pessoal, mas um reconhecimento legítimo de sua dignidade e papel único na salvação.
O próprio Evangelho nos ensina que ela é bendita entre as mulheres. Isso, meu caro, é um reconhecimento claro de sua exaltação, mas sempre subordinada a Cristo. Não é adoração, mas honra. Quando a Igreja venera Maria, ela não substitui Cristo, mas ao contrário exalta Cristo, porque Maria sempre aponta para ele. Finalmente, seu argumento de que não há suporte bíblico para a veneração mariana é infundado. As Escrituras nos ensinam que devemos honrar os santos, Apocalipse 5, 8, 8, 3, 4, e a tradição da Igreja sempre reconheceu Maria como a primeira e mais perfeita dos santos, sendo a mãe do Senhor. A doutrina mariana nunca foi uma invenção humana, mas uma revelação gradual, guiada pelo Espírito Santo, da plenitude da salvação em Cristo. Então, me explique, como você pode negar a profundidade da revelação que foi dada ao longo dos séculos? Como pode desconsiderar a tradição e as Escrituras que honram Maria como modelo perfeito de fé e obediência a Cristo? Como pode afirmar que a veneração mariana é uma distorção, quando ela está profundamente enraizada na verdadeira fé cristã? Ah, meu caro, parece que você está se esforçando para justificar uma prática que nunca foi uma verdade revelada, mas sim uma construção teológica humana. Vamos então ao cerne da questão, sem me perder em teorias que não têm fundamento bíblico. Primeiro, a ideia de que Maria é uma cooperadora subordinada no plano de salvação e que isso não diminui Cristo, mas exalta-o, é teologicamente falha. Você tenta afirmar que Maria teve um papel especial, mas na prática, ao colocar Maria em uma posição única, você está subvertendo o princípio de que Cristo é o único mediador. O próprio conceito de mediadora que você lhe atribui é contraditório ao ensino de que Cristo é único e absoluto mediador entre Deus e os homens. A verdadeira mediação de Cristo não admite concorrência. E quando você coloca Maria como mediadora ou intercessora, está diluindo o único papel que Cristo exerce como Salvador e mediador. A média que Maria exerce não é nada mais do que um eufemismo para a intercessão, que, embora respeitável, não substitui o poder de Cristo. Agora, sobre a Imaculada Conceição. A base bíblica para essa doutrina, como você tenta justificar com Lucas 1,28, cheia de graça, não tem respaldo teológico nem exegético. Se Maria foi cheia de graça, isso significa que Deus, de forma extraordinária, a preparou para a sua missão, mas não a preservou de forma especial e contínua do pecado original, como você tenta afirmar. Ao tomar essa doutrina como absoluta, você está criando um dogma que não existe nas Escrituras. A salvação é de Cristo, e isso inclui todos os seres humanos, sem exceção. Se Maria tivesse sido imaculada desde sua concepção, isso não faria sentido, pois a salvação implica redenção. E Maria, assim como qualquer outro ser humano, deveria ser redimida por Cristo. Qualquer outra interpretação de Maria sem pecado original é uma invenção que não encontra respaldo nas Escrituras. Não há, portanto, nenhuma base bíblica para a ideia de que ela foi preservada de pecado original, a não ser como uma interpretação retrospectiva que tenta justificar algo que não estava presente nas Escrituras do início. Em relação à veneração mariana, você insiste que isso é apenas uma honra justa, mas, de novo, não há apoio explícito nas Escrituras para tal veneração. A Bíblia é clara. Somente a Deus é devida adoração. Apocalipse 22, 8. O fato de que a veneração mariana não se trata de adoração, como você diz, não a torna menos problemática, pois o culto a Maria acaba ofuscando o papel exclusivo de Cristo. Quando a Igreja honra Maria, ela está, na prática, confundindo a linha entre veneração e adoração. A própria tradição do culto mariano foi desenvolvida ao longo dos séculos, como você bem sabe, em resposta à necessidade de ter uma figura mais tangível e acessível para os fiéis. Mas isso não reflete a verdadeira doutrina bíblica. Quanto à tradição que você tanto exalta, eu pergunto, onde na tradição apostólica você encontra os apóstolos venerando Maria dessa maneira? Onde na igreja primitiva há registros claros de tal prática? Maria é sim abençoada, mas a glória e honra que ela recebeu foram sempre subordinadas a Cristo, e não ao ponto de se tornar um objeto de culto ou veneração contínua.
O que você chama de desenvolvimento da doutrina mariana nada mais é do que uma invenção humana para dar mais espaço ao culto mariano. Algo que não tem fundamento bíblico sólido, mas apenas interpretações evolutivas do que foi uma prática tradicional. Assim, meu amigo, me explique como você pode justificar a veneração mariana com base em uma teologia desconectada da Escritura, sem o apoio claro do Novo Testamento. Como você pode reconhecer Maria como comediadora sem cair na contradição de reduzir a obra de Cristo? A sua insistência em proteger a tradição acima da palavra de Deus não é mais do que uma tentativa de justificar algo que não tem raízes bíblicas profundas. Meu caro, parece que a sua insistência em desconsiderar a profundidade e a riqueza da tradição apostólica e da revelação divina é uma tentativa clara de limitar a graça de Deus ao que você considera ser estritamente bíblico. Mas não pode se esquecer de que a Bíblia é apenas um aspecto da tradição viva da Igreja. É a Igreja que a preserva, interpreta e transmite a plenitude da revelação. E ao negar isso, você cai na armadilha de fazer da Escritura um livro isolado, longe do contexto da tradição viva que a Igreja Apostólica transmitiu. Agora, falando sobre Maria como mediadora, você se esquece de algo essencial. Cristo, o único mediador, é verdade, mas isso não significa que Deus não utilize seres humanos como cooperadores em sua obra. O próprio Cristo usou homens e mulheres para levar sua mensagem e sua obra de salvação ao mundo. E Maria, como mãe de Jesus, é a mais elevada dessas criaturas. A questão é subordinação e participação, não concorrência com o papel de Cristo. Ela nunca se coloca como mediadora independente, mas sempre como participante ativa do plano de Deus. Cristo, sendo Deus e homem, quis nascer de uma mulher e, por isso, Maria tem um papel insubstituível na história da salvação. Quando a Igreja reconhece e honra, ela coloca no seu devido lugar, como digna filha de Deus, como aquela que colaborou diretamente com a obra da salvação. Ela não diminui Cristo, mas, ao contrário, exalta-o, já que foi ele quem a escolheu para esse papel único. Quanto à Imaculada Conceição, você parece se ater a uma visão limitada e reducionista do que as Escrituras ensinam. Quando a Bíblia nos fala de Maria como cheia de graça, ela está nos dizendo algo profundo e misterioso sobre a qualidade especial da graça que foi dada a ela. A própria presença de Cristo em Maria exigia algo absolutamente único, que é o que a Imaculada Conceição nos revela, que Maria foi preservada do pecado original, não por mérito próprio, mas pela graça de Deus, para que ela pudesse ser a mãe do Salvador sem ser manchada pelo mal. Essa doutrina não é inventada, mas é uma revelação profunda que se baseia em imagens e tipologias que já estavam presentes nas Escrituras, como o Arca da Aliança, que deveria ser pura e sem defeito para guardar a presença de Deus. Não podemos negar que, por ser a mãe do Deus vivo, ela possuía um lugar especial na obra da salvação, que foi preservado pela graça de Cristo, não como uma exceção, mas como parte do plano divino para o mundo. Sobre a veneração mariana, é um erro afirmar que ela é idolatria, ou uma distorção da adoração a Cristo. O que a Igreja faz é venerar Maria como bendita entre as mulheres, Lucas 1,42, e a veneração não é adoração. O fato de que Maria recebe honra especial na Igreja não diminui em nada a adoração devida a Deus. A adoração é única, e isso é um princípio teológico fundamental, mas isso não significa que a honra a Maria ou aos santos seja proibida. Quando a Igreja venera Maria, ela não substitui Cristo, mas reconhece o papel único que ela tem na história da salvação. Isso é plenamente bíblico e está em total harmonia com as Escrituras e a tradição apostólica. Se você ler as cartas de São Paulo, verá que ele não tinha problemas em pedir que os cristãos orassem uns pelos outros e se intercederem mutuamente. Portanto, se os santos podem orar por nós, por que Maria, a mais elevada de todos os santos, não poderia interceder por nós? E para responder sua última pergunta, o próprio Cristo nunca desprezou Maria, ao contrário, ele a exaltou e fez dela a mãe da Igreja, porque Maria é a nova Evá, a mulher que colaborou com Deus para trazer a salvação ao mundo. As práticas marianas desenvolvidas pela Igreja são profundamente bíblicas,
porque a Igreja, sob a orientação do Espírito Santo, reconhece a dignidade de Maria. Quando você refuta isso, está desconsiderando a sabedoria com que a Igreja sempre preservou a tradição apostólica. Portanto, ao continuar negando Maria em sua plenitude de graça, você está não apenas ignorando a tradição e a revelação divina, mas também a profundidade do plano salvífico de Deus que usou Maria para dar à luz ao Salvador. Agora, ao encerrar este debate, é essencial lembrar o que realmente está em jogo aqui: a centralidade de Cristo como único mediador e salvador e a pureza das Escrituras. O que temos observado ao longo deste debate é que as doutrinas marianas, como a Imaculada Conceição e a veneração de Maria, não são encontradas explicitamente nas Escrituras, mas foram de fato construídas ao longo dos séculos pela tradição e pela interpretação humana. Não podemos esquecer que, enquanto a tradição tem seu valor, ela nunca pode se sobrepor à autoridade da Bíblia. Cristo não precisa de nenhum outro mediador ao seu lado. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, como afirmado em 1 Timóteo 2,5, e isso é o que as Escrituras ensinam claramente. Não podemos permitir que figuras humanas, não importa o quanto honradas, assumam o papel que só Cristo deve ocupar em nossa fé. Qualquer prática ou doutrina que tente dividir a glória de Deus com outras figuras, distorce o Evangelho e minimiza o sacrifício de Cristo na cruz. Minha conclusão é que devemos sempre voltar à palavra de Deus como nossa autoridade final, examinando as Escrituras com um coração humilde e disposto a aprender, sem acrescentar ou retirar nada daquilo que o Senhor revelou. Ao estudarmos a Bíblia profundamente, vemos que a salvação é de Cristo e de Cristo somente. O Espírito Santo nos guia para conhecer e entender a verdade de Deus, e essa verdade nunca foi contrária ao ensino claro da suficiência de Cristo como o único Salvador. Agora, para os que estão assistindo este vídeo e querem aprofundar seu entendimento, minha dica de estudo é clara. Mergulhem na Bíblia. Comecem pelo Evangelho de João, onde Cristo se revela como o único caminho, a única verdade e a única vida, João 14,6. Estudem também 1 Timóteo 2,5 e Hebreus 9, 15 e 28, que deixam claro que a mediação de Cristo não admite concorrência. Leia a Bíblia inteira, e ao fazer isso, permitam que o Espírito Santo os guie para uma compreensão profunda da graça salvadora que vem exclusivamente de Cristo. Evitem cair em tradições que não tenham base bíblica sólida. E lembrem-se, a verdade do Evangelho é clara e não precisa de adições ou modificações humanas. Nosso Salvador é único e suficiente. Se vocês ainda têm dúvidas, estudem com humildade e oração. Deus, em sua graça, revelará sua verdade para aqueles que buscam sinceramente. Fiquem com a palavra de 2 Timóteo 3, 16 e 17 que nos ensina: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que a graça de Deus abunde sobre todos vocês, enquanto continuam a estudar sua palavra com verdade e fidelidade. Minha consideração final, meu amigo protestante, é esta. Não podemos nunca reduzir a obra de Cristo a uma interpretação humana limitada que nega a plenitude da tradição e a sabedoria da Igreja. O que está em jogo não é apenas um ponto de vista sobre Maria, mas o entendimento profundo da obra da salvação que Deus, em sua infinita sabedoria, confiou à sua Igreja. Cristo, o único mediador, escolheu Maria para ser a mãe do Salvador. E a honra dada a ela não é apenas uma homenagem humana, mas um reconhecimento do plano divino, onde Maria ocupa um papel essencial, não para tirar a glória de Cristo, mas para exaltá-lo ainda mais. A tradição apostólica não é uma invenção humana, mas uma continuação da revelação divina, que foi guardada pela Igreja Católica ao longo dos séculos. É essa tradição que mantém viva a verdadeira compreensão de Maria, dos santos e de toda a teologia cristã. Agora, para aqueles que estão assistindo, algumas dicas de estudo. 1. Estude a Bíblia com a tradição. Não olhe para as Escrituras de forma isolada, mas entenda como a Igreja primitiva interpretava os textos. Busque entender o contexto histórico e doutrinário em que foram escritos os Evangelhos e as cartas apostólicas. Para isso, consulte comentários de pais da Igreja e teólogos renomados.
2. Leia sobre o papel de Maria. O Catecismo da Igreja Católica é uma excelente fonte para aprender sobre a doutrina mariana. Ele não apenas explica o dogma da Imaculada Conceição, mas também a veneração de Maria, o que ela significa para os católicos e como podemos honrá-la de maneira bíblica e teológica. 3. Estude a história da Igreja. Entenda como as doutrinas marianas se desenvolveram ao longo do tempo. A Igreja não cria dogmas do nada, mas os proclamam depois de cuidadosa reflexão e discernimento, guiada pelo Espírito Santo. 4. Aprofunde-se nos escritos dos pais da Igreja. Muitos dos grandes mestres da fé cristã, como São Agostinho e São João Damasceno, trataram extensivamente sobre o papel de Maria e a importância dos santos. Esses escritos são fundamentais para entender como a Igreja Católica sempre viu a relação entre Cristo, Maria e os santos. 5. Ore e peça ao Espírito Santo sabedoria. Antes de mais nada, estude com oração. Peça a Deus que ilumine sua mente e seu coração para que você possa compreender a verdade que Ele revelou à sua Igreja. A teologia católica é profunda, mas está sempre ancorada na verdade que vem de Deus, e é Ele quem nos guia na jornada de entendimento. Lembre-se, a fé católica não é um amontoado de tradições humanas, mas uma continuidade da revelação de Deus, que começou em Cristo e foi guardada na Igreja. Não se deixe enganar pelas interpretações simplistas. Se você realmente deseja entender a teologia cristã na sua plenitude, estude com humildade e abertura, pois a verdade se revela àqueles que buscam com um coração puro. E, finalmente, lembre-se de que, acima de qualquer discussão teológica, o mais importante é seguir Cristo com sinceridade, comunhão e amor. Isso é o que a Igreja sempre procurou: levá-lo a Cristo, o único e verdadeiro Salvador. E aí, quem vocês acham que venceu o debate? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tem vídeo novo todo dia. Aproveitem também para sugerir novos temas de debate nos comentários. Até a próxima!